Volume 498 do Histórico. Tudo na matéria tem princípio e tem fim. E por isso a fase do pensamento terminou em 1935, e ninguém resolve mais nada com pensamento, somente com raciocínio. E todos os feitos dessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, estão a caminho da falência, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio. E todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Toda a humanidade tem que desmaterializar essa energia, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, para que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E a solução da vida só pode ser assim, dessa forma. Os arroxos que a natureza está fazendo é para quebrar o encanto dos encantados, por viverem encantados pela matéria e se tornaram materialistas. E de forma que a natureza está arrochando a matéria de uma tal forma que tem pessoas que não aguentam mais o sofrimento. E por isso está tudo desvalorizando e vai vir as trocas, como já existiu há séculos passados, e vai continuar a exportação e a importação, que é muito útil para todos os países esse intercâmbio, abrindo as portas da exportação e importação, para fazer o jogo da boa vizinhança, porque todos precisam de todos os países, porque todos são irmãos, porque são filhos de Deus. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. E assim está feito o convívio da boa vizinhança, porque todos precisam de todos. Todos os países precisam de todos os países, porque há um intercâmbio das negociações. E assim aflora a boa vizinhança, e se torna o mundo um verdadeiro jardim do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, assim é a natureza, tudo no seu tempo certo. E por isso há milhões de milênios que vêm todos sendo preparados, para depois de preparados estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. É a coisa mais linda da natureza, que com grande naturalidade veio preparando toda a humanidade, para que depois de preparados tivessem condições de se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje vibramos de alegria, toda a humanidade, pela grande sabedoria da natureza, que preparou toda a humanidade para conhecer o seu verdadeiro estado natural. Nos conduziu para a estrada certa da verdadeira paz, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade, da verdadeira concórdia, que é toda a humanidade concordando com todos. Porque a discórdia, ninguém aguenta mais viver como estão vivendo, pensando e imaginando. Os contos do dilúvio foram os contos da carochinha, que nunca existiu dilúvio nenhum. Sempre choveu normalmente e temporais normalmente. Nunca existiu dilúvio. Dilúvio é uma palavra inventada pelas histórias dos fariseus. Nunca existiu dilúvio nenhum, e sim, noite e dia. É o que todos conhecem.
Mas já houve épocas que era dia permanente. Passaram uma temporada assim. Não existia noite. A noite é de um certo tempo para cá. A noite é de uns certos séculos para cá, porque a luz que iluminava todos era a luz racional. Ninguém ainda estava deformado de todo, depois com o tempo, e que completou a deformação com o decorrer dos séculos. Mas dilúvio nunca existiu, são histórias da carochinha. Que tão bem feitas que são, que muitos acreditam nessas histórias, por não saber que a crença do caduco e a esperança é a última que morre. Enquanto pensar e imaginar, a tirania não cessa. Aumenta cada vez mais todos os males da humanidade. Enquanto pensar e imaginar, a tirania chegará a um ponto insuportável. A tirania é o excesso de violência e o excesso de terrorismo. Esses é que são os tiranos, são verdadeiros hereges porque estão com o pensamento seco. Secou o pensamento, secou o sentimento, são os verdadeiros tiranos. Enquanto pensar e imaginar, a tirania não cessa, porque a tirania é feita pelo pensamento e a imaginação. Ninguém podia mais continuar pensando, porque o pensamento e a imaginação há milhões de milênios vêm preparando a humanidade para que, depois de preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E a fase dessas duas energias de lapidação tinha mesmo que se acabar, por ser consequências naturais da natureza. E ninguém sentiu a mudança dessas duas energias por viver artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viver contra ela. Para ver que a fase da lapidação tinha mesmo que se acabar, e chegou o seu dia. E por isso o pensamento de ninguém funciona mais, está falido. Só o que funciona é o desenvolvimento do raciocínio, porque a fase racional é comandada pela energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Para ver que o pensamento tinha mesmo que chegar o dia de sua falência. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido. Hoje todos têm que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935, terminou a fase do pensamento. O pensamento não resolve mais nada, é só discussão, e ficam todos discutindo e ficando na mesma, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador, para conduzir o pensador para a lapidação. E é por isso que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber isso, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer querem raciocinar, porque raciocinando está amparado pela natureza, está orientado pela natureza, está guardado pela natureza, está guiado pela natureza, ligado à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, tudo que tem princípio tem fim. A fase do pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Depois de milhões de milênios que a natureza conseguiu preparar a humanidade, para depois de preparados estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Lá são corpos de energia de vida eterna, por serem energias puras, limpas e perfeitas. De formas, hoje ninguém quer mais pensar, porque sabe que os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Tudo que o pensamento e a imaginação fez está caminhando para falir. E de forma que todos que já passaram a se conhecer, ninguém mais quer pensar nem imaginar, porque sabe que essas duas máquinas estão falidas. O pensamento e a imaginação, que foram duas máquinas, que veio há milhões de milênios, que vêm preparando toda a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos têm que desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim, com o desenvolvimento do raciocínio, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E muitos, para que seu raciocínio desenvolva o mais depressa possível, muitos botam um livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, porque sabe que está sendo arrochado pela natureza. Por isso a vida da matéria está insuportável, por causa dos arroxos da natureza. E de formas que ninguém mais quer mais pensar, porque sabe que essas duas energias elétrica e magnética estão falidas. E estão falidas desde 1935, porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E tudo na matéria é assim. Tem princípio e tem fim, porque na matéria tudo é assim. Por isso hoje está com vida e amanhã está morto, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Um ser sem estabilidade, um ser completamente desequilibrado, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E devido ao enfraquecimento do pensamento, começaram a usar tóxicos, cocaína, maconha, por o pensamento estar enfraquecido. E de outros o pensamento já secou. Secou o pensamento, secou o sentimento. Esses estão cometendo essa infinidade de monstruosidades que existem no mundo inteiro. São os causadores do terrorismo, são os causadores da violência, dessa roubalheira que está por aí afora, desses assaltos que estão por aí afora, desses assaltos por aí afora, porque entrou a Era do Fogo. Entrou a fase de salve-se quem puder e se puder, porque tudo está pegando fogo. E por isso as guerras não cessam. A mortandade dos pensadores é muito grande, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro matando os pensadores. Essas doenças novas, como AIDS, destruindo os pensadores ou matando os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza, que são muitos, destruindo os pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio
para poderem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser o que eram, corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, no seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Para ver que na matéria tudo que tem princípio tem fim. E por isso a matéria é um ser desequilibradíssimo, porque é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Essa é a fase do terceiro milênio, a terceira energia, que levou milhões de milênios, a natureza preparando a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim dos martírios da natureza, porque agora sabemos quem somos e de onde viemos e para onde vamos, e o porquê que assim somos e de onde somos. De onde somos? Somos do primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso corpo de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. Volume 499 do Histórico. Quem não desenvolver o seu raciocínio está perdido, porque ligados nessas duas energias do chão, energias essas em transformação, vai se transformar de animal racional para animal irracional, porque são duas energias em transformação. Tudo nessa vida se transforma de uma vida para outra. Todos têm que raciocinar, porque não raciocinando vão para as classes inferiores, que é a classe de bicho irracional, e vão correr toda essa hierarquia aí do chão. Tem que desenvolver o raciocínio, porque o pensamento terminou em 1935 e o pensamento está falido. E por isso todos os feitos dessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, todos os feitos dessas duas energias estão a caminho da falência. E por isso as falências têm sido muitas, porque aí está a falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim desse encanto moforento, ceborrento, catinguento, morrento, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. E por isso que tudo se acaba em nada, porque a humanidade não pensa na realidade de si mesma. E por isso está aí essa mortandade no mundo inteiro, pessoas morrendo de fome, e os ricos e os milionários não fazem uso da fraternidade, porque são egoístas. Quanto mais tem, mais quer. E assim são todos os gananciosos e ambiciosos, quanto mais tem, mais quer. Porque são verdadeiros materialistas, admitindo esse embusteirismo grosseiro como se tudo fosse. O embuste passou a ser verdadeiro e não passa de um simbolismo de vida provisória e passageira. Simbolismo é aquilo que parece o que é, aquilo que não é. Embusteirismo grosseiro é aquilo que parece que é o que não é, adotado somente por materialistas, pelos que estão fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. Por isso que estão fanatizados por essas filosofias, pelos que estão fanatizados por essas bíblias, pelos que estão fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros, para os que estão fanatizados por essas infinidades de filosofias e para os que estão fanatizados pela ciência filosófica e científica e que agora estão vendo que não adiantou nada a sabedoria do nada, porque a fase do pensamento terminou e o pensamento está falido, e todos sentindo a falência do pensamento
e vendo que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Somente as discussões e mais discussões e fica tudo nas discussões. E ninguém resolve nada porque não podem resolver, porque essas duas energias elétrica e magnética estão falidas, porque é a falência do pensamento e da imaginação. Hoje o que está imperando é o desenvolvimento do raciocínio, para que todos tenham condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E aí está a falência do pensamento, que terminou a fase do pensamento em 1935. E por isso hoje todos estão sentindo que com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido. Essas duas energias do chão elétrico e magnética faliu o pensamento e a imaginação. Agora todos têm que se conduzir pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o pensamento está falido. Já se passou o tempo dos jesuítas, que eram grandes catequizadores e grandes professores. E assim começou o Brasil com os jesuítas, que acabaram sendo expulsos pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal não suportava jesuítas. Nesse tempo, o pensamento valia, porque todos eram materialistas. Julgavam que a matéria tudo era. Julgavam a matéria acima de tudo sem saber o que ela era, sem saber por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. Porque a matéria não passa de um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, então o pensamento floria nessa época. Mal sabiam os pensadores que o pensamento e a imaginação eram duas máquinas de lapidação que estavam preparando toda a humanidade para depois de bem preparados estarem em condições de se conhecer. Como está até hoje, muitos já passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê que assim são, a saber de onde vieram e para onde vão e a saber de onde são. De onde são? Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Antes de serem deformados, eram assim e viviam assim no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E com a deformação natural, com a transformação natural da natureza, e essa energia que está na cabeça de todos, na glândula pineal, e que está sendo desmaterializada pela cultura racional, e depois de desmaterializada, essa energia que está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. E por isso, quanto mais instrução, mais perdendo tempo estão. Terminou a fase do pensamento em 1935, o pensamento está falido. Com o pensamento ninguém resolve mais nada e tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque a energia é pura, limpa e perfeita. Só a energia deformada, que é essa elétrica e magnética, essas são duas energias, quem está ligado a ela, pensando e imaginando, se transforma para a categoria de bicho irracional, porque são duas energias em transformação. Todos que estão ligados nelas se transformam para a categoria de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam, a matança no mundo inteiro é muito grande dos pensadores,
porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso está essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas como AIDS, e com essa infinidade de desastres da natureza, terremotos, vulcão, furacão, enchentes, frio de matar, calor de matar, faíscas elétricas destruindo a humanidade, secas, geadas, uma infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, e não quem está com o livro na mão. Os que estão com os livros nas mãos estão guardados pela natureza, estão orientados pela natureza, estão amparados pela natureza, são guiados pela natureza, porque estão ligados à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Quem está ligado à energia racional está ligado à natureza, porque a energia racional é quem comanda a natureza. E todos são favorecidos pela natureza por estar ligado à energia racional. E todos são favorecidos por estar ligado à natureza. E são favorecidos pela natureza, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque a natureza está arrochando os pensadores de uma tal maneira que ninguém está aguentando mais a viver aí como matéria. E por isso que em muitos países os suicídios estão em massa, porque já atingiram um grau de cultura tão elevado que, não tendo mais o que estudar, acabam se suicidando por falta do conhecimento de cultura racional. Se tivesse o conhecimento de cultura racional, valorizava essa energia que está materializada na glândula pineal e saberia que essa energia tinha e tem que voltar para o seu verdadeiro estado natural. Então, se tivesse o conhecimento de cultura racional, não se suicidava. Só quem se suicida são os que vivem desconhecidos de si mesmos, que resumem a vida como se fosse essa mesma, por não saber para onde vai se transformar. Se soubesse para onde vai se transformar, ninguém se suicidaria. Vai se transformar para onde? Para as classes inferiores, para a categoria de bicho irracional e viver como bicho do chão e correr toda essa hierarquia da vida do chão. E já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam, e todos esses culpados dessa matança que existe no mundo inteiro vão ajustar contas com a natureza porque estão vivendo demais, vão se transformar na categoria de bicho irracional porque procedeu como irracional por viver matando uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber isso e dizendo: é verdade, a natureza cobra com juros muito altos. Temos mesmo que passar a nos conhecer, porque senão estamos perdidos. Uma conferência feita com esses argumentos, não há quem não deixe de conhecer o que é cultura racional. Porque ninguém quer ser bicho do chão, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer ser bicho. Numa conferência mostrando o que a pessoa é e para onde irá se transformar, por estar ligado nessas duas energias em transformação. Uma conferência mostrando o que a pessoa vai ser, a pessoa quer logo conhecer o que é cultura racional, porque não quer se transformar para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. Por estar ligado nessas duas energias do chão, energias em transformação, tudo que está ligado nessas duas energias do chão se transforma para a categoria de bicho irracional, porque essas duas energias do chão são duas energias em transformação. Para ver o que é a humanidade e o que é o pensamento e a imaginação. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade. Por isso, morrendo e nascendo, para depois de preparados estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele,
porque todos são de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não é a cultura racional, nós estávamos fritos, como estão todos os encantados que pensam que o pensamento tudo é, por pensar que tudo são e nada são. Porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Mas muitos pensam que a matéria tudo é, e vendo que a matéria nada é, porque acabam morrendo e assim se justifica que a vida não vale nada. E por isso está aí essa fase da Era do Fogo, que todos estão passando horrores e pavores, porque está aí a fase de salve-se quem puder e se puder, a fase da Era do Fogo, onde tudo está pegando fogo. E por isso as guerras não cessam, é fogo noite e dia no mundo inteiro. A matança da juventude é muito grande, tudo porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje, se quiser viver, tem que desenvolver o seu raciocínio, se ligar à energia racional, à energia que está comandando a natureza, senão está perdido. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, e o pensamento está falido, não adianta mais pensar. E muitos pensadores já estão dando por ela, dizendo: temos que sair para outra, e a outra que encontra é o conhecimento dos livros do Universo em Desencanto. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio e por isso usam até a colocarem um livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais os arroxos que a natureza vem dando nos pensadores. E esses arroxos também sobram um pouquinho para os estudantes de cultura racional. Estão sentindo os efeitos desse grande arroxo que a natureza vem dando nos pensadores. E é por isso que tudo está preto, como todos vivem reclamando da vida. Mas não adianta nada, porque isso é um arroxo que a natureza está dando nos pensadores. E por isso que está faltando tudo, uma infinidade de gêneros alimentícios que está faltando no mercado de vendas. Isso é o arroxo que a natureza está dando nos pensadores. Os que estão desenvolvendo seu raciocínio também sofrem as consequências desse arroxo que a natureza vem dando nos pensadores. Porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio, e dentro dessa fase estão pensando, estão contra a natureza. E quem vai contra a natureza vai contra si mesmo. É por isso que o sofrimento se multiplica e triplica, porque os pensadores estão vivendo contra a natureza, se a natureza é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. O culpado dos pensadores serem assim são os próprios pensadores, que não sentiram a mudança natural da natureza por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso, dizendo: é verdade, os pensadores são os culpados de estarem nessas condições por viverem artificialmente. Para ver que a cultura racional tem recursos para tudo, porque é a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. E por isso tem base, tem lógica, tem uma infinidade de provas e comprovações, porque é a verdadeira cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. O natural tudo é e o artificial nada é. O artifício é feito pelo elétrico e magnético, por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E que tudo isso está a caminho da falência, porque a fase do pensamento terminou e o pensamento está falido. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso o pensamento está falido, porque sua fase terminou em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque a fase do pensamento terminou em 1935. É uma fase falida,